Deixa eu te falar uma coisa. Toda ideologia, ela atinge os seus pensamentos. Toda ideologia, ela entra na sua mente. E se ela convence o seu pensamento, ela vai mudar o seu jeito de viver. Se uma ideologia convence você, você começa a viver conforme a ideologia. E às vezes, na sua cabeça, você não aderiu à ideologia, mas você já está vivendo conforme a ideologia. Você já está vivendo conforme o mundo ditou. Você já está vivendo conforme os mundanos vivem. Você está vivendo conforme os pagãos vivem. E alguns chegam ao absurdo de que quando um padre fala a verdade, fica bravinho com o padre. E alguns chegam ao absurdo de falar assim: a igreja precisa se abrir. Não, não é a igreja que precisa se abrir, é você que abriu os seus pensamentos para o demônio. É você que abriu os seus pensamentos para ideias frívolas. Deixa eu te ensinar uma coisa. O pensamento da igreja já está formado, não muda. Quem é o cabeça da igreja católica, apostólica, romana? Quem é a cabeça? Diz a palavra, Jesus é a cabeça da igreja. Então, a cabeça já está formada, meu filho. Não muda, não é você que agora vai dizer para a cabeça o que tem que fazer, o que não tem que fazer. A cabeça é Jesus, já está formada. E todo o corpo, porque você é corpo da igreja, o corpo segue o que a cabeça dita, meu filho. E não é a mão que vai dando ordem, não. Não é o pé que dá ordem. Pessoal, observem que é uma questão que ela é recorrente e ela está presente na história da humanidade praticamente desde que Jesus fundou a igreja. Praticamente desde essa hora. É claro que a gente pode dizer que talvez até desde Adão e Eva, desde a desobediência de Adão e Eva, que isso está presente. Mas ficou muito mais claro a partir da vinda de Jesus, né? Porque, digamos, em Moisés, Deus apresentou a lei, né? E disse que queria que todos nós fôssemos cumpridores da lei para fazer a vontade de Deus, né? Isso foi claro lá no Velho Testamento. Quando Jesus veio, também ele estava vindo para propor os 10 mandamentos, inclusive com a revisão dele, ou seja, com a reinterpretação dele, onde ele acentuou as partes mais duras dos 10 mandamentos, né? Aí ele citou aqueles exemplos: olha, ouviste o que foi dito, se alguém matar, será réu de juízo, não sei o quê. Ele disse, não, porém eu vos digo, se alguém no seu coração odiar, já está cometendo o assassinato, né? Com relação a adultério, ele disse, ouviste o que foi dito, se o homem for pego em relações com outra mulher, né, então ele será digno de juízo, né? Aí ele diz, eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela, né? Então ele foi acentuando os 10 mandamentos, deixando muito mais duros, muito mais difíceis, e até de uma maneira, vamos dizer assim, insolúvel, né? Ou seja, quem está no mundo não tem como escapar da chamada de Deus para os 10 mandamentos, né? Pois bem, quando Jesus fundou a igreja, ele também deixou normas para a igreja, deixou regras para a igreja, deixou uma obediência para os cristãos, né? E aí o mundo veio passando, o tempo veio passando, e o que é que foi acontecendo ao longo do tempo? As pessoas nunca conseguiram se adequar ou se adaptar à vontade de Deus. Nunca, 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 nunca. Porque a vontade de Deus é sempre a santificação. É sempre querer que as pessoas sejam santas. E que as pessoas não busquem os pecados e não busquem os prazeres da carne. Isso é a vontade de Deus, que nós sejamos santos. E Jesus disse isso várias vezes. Vós sede santos como meu Pai é santo. Então isso foi dito claramente. As pessoas não querem isso. Então o que aconteceria com o passar do tempo? Ora, iria chegar um momento em que uma das coisas que Satanás ia colocar na cabeça das pessoas era o seguinte, olha pessoal, essa história aí do que a Bíblia está dizendo, isso é coisa antiga. Isso não é coisa da agora, isso é ultrapassado. Agora o mundo já mudou, a visão, a mentalidade das pessoas é outra. A forma como a gente vê aquilo que está escrito lá tem que ser adequada ao tempo de hoje.
Então, se a gente quer ser cristão, a gente não precisa seguir aquelas regras rígidas do Velho Testamento. Aliás, as do Novo ainda são mais rígidas, então não devemos seguir nem do Velho nem do Novo. A gente tem que ter uma visão moderna, modernista, progressista, mostrando que a gente precisa ser livre, ter liberdade, sermos felizes, curtir a nossa vida, vamos dizer assim, física, né? Os nossos prazeres físicos, para poder a gente ser feliz. Então essa história de tentar seguir o que Deus falou lá é coisa antiquada. E a Igreja Católica também precisa se modernizar, porque a igreja também é muito antiquada, muito antiga, só passa coisas de gerações, de milhares de anos de gerações passadas para cá. Não é? Então é necessário que a igreja se modernize. E também o católico não precisa mais seguir aquelas normas antigas da igreja medieval, da igreja antiga, não precisa. Né? O mundo mudou. Então o que está ocorrendo, na verdade, é isto. É a palavra de Deus em confronto com a vontade do homem, né, que continua querendo fazer apenas a sua própria vontade, não a de Deus, e, portanto, com isso querem distorcer o catolicismo, distorcer a verdade, para poderem se adequar à igreja. Aliás, querem fazer a igreja se adequar a eles. Querem modificar o que a igreja diz para que eles se passem bem e os seus pecados não sejam chamados a atenção. Não é? Então é mais ou menos isso que o Frei Gilson e a irmã Raquel têm dito aí nesse vídeo. Né? Então, se a gente se conscientizar de que só conseguimos ser católicos se nós seguirmos o que a palavra de Deus diz e a vontade do Senhor que seja feita em nossa vida e a gente abandone os nossos prazeres e as nossas inclinações carnais, se a gente não fizer isso, a gente está só se enganando, porque isso não é catolicismo, isso não é ser católico, tá certo? Então a gente precisa assumir, ou assumimos o catolicismo e queremos ser católicos de verdade e, portanto, vamos imitar os santos e tentar vamos dizer, incorporar a santidade em nossa vida, ou então estamos sendo hipócritas e, na verdade, não merecemos o nome de católicos, nem de cristãos. Não é? É isso que temos que ver. A verdade é esta. Fiquem com Deus.